Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele é bom demais. Quem está feliz hoje aqui? Eu estou feliz. Essa semana eu vou ganhar neném, né? Orem por nós. Aí essa semana chegou Davi, o meu caçula. Deus está fazendo coisas lindas. Dá um abraço quem está perto. Diga que Deus te abençoe, que Deus fale ao teu coração, que hoje você possa experimentar a graça, o favor, o poder de Deus de maneira especial na sua vida. Pode sentar no seu lugar. Antes de ministrar a palavra, quero convidar os irmãos para o nosso espetáculo de Natal. Vocês estão vendo aqui que as coisas estão começando a tomar forma, né? Daqui a pouco vai estar todo o cenário montado. É uma história linda. Vocês têm que vir assistir, vale a pena. Eu tenho certeza que você vai ser impactado. Falar de liberdade, conta um pouquinho da nossa história. Vocês vão gostar. E convide alguém, participe, né? Esse ano, sempre, nosso Natal, ele tem uma característica evangelística. A gente faz esse espetáculo para, sim, tocar as pessoas com a mensagem do Evangelho. Então, convide alguém, chame, eu tenho certeza que vai ser um tempo abençoado. Bom, nós estamos estudando uma série de mensagens, e eu vou encerrá-la hoje, sobre algo novo, né? Quantos creem que Deus tem coisas novas para nós? E a gente tem estudado como se preparar para o novo de Deus. Falamos dos odres novos, falamos de resolução de problemas. Estudamos semana passada sobre o cântico novo. Até cantei aqui, né? Meu Deus. E hoje eu quero falar a respeito do que a Bíblia fala em Isaías 43. Uma coisa nova. E eu queria que você abrisse a Bíblia lá, Isaías 43, no versículo 19, nós vamos ler esse texto da palavra de Deus juntos. Diz assim: vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Vou ler mais uma vez. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Quando eu li esse texto, a expressão que me chamou a atenção foi uma coisa nova. Porque a Bíblia vai dizer que Deus vai fazer uma coisa nova. Que coisa é essa? Não tinha uma palavra melhor para traduzir no português, né? Do hebraico para o português, do que coisa. E aí eu fui tentar entender essa tradução. E o que me chamou a atenção é que essa expressão, ela quer dizer assim, novidade absoluta. Algo que nunca existiu, que nunca foi feito antes. Inédito, sem precedentes. É por isso que ele fala uma coisa. É difícil de traduzir algo inédito, dar palavras para algo que não existe. Deus vai fazer uma coisa nova. E do que a Bíblia está falando? A realidade aqui é uma profecia para o povo de Israel no exílio. E ele está falando assim: Deus vai fazer algo inédito, poderoso, maravilhoso, que nunca foi feito antes. Vai libertar vocês. E é interessante que, se você ler o capítulo todo, ele vai falar das testemunhas, aqueles que vão ver e ficar boquiabertos com o que Deus vai fazer. E ele vai enumerando as testemunhas. Ele vai falar assim que os chacais e as corujas honrarão a Deus, o louvarão, quando virem o que ele vai fazer. Eu acho interessante porque o chacal e a coruja eram animais identificados com ruínas, destruição, morte. E a Bíblia vai dizer: olha, quando Deus restaurar a sorte do povo exilado, tirá-los das ruínas, até os chacais e as corujas
elas vão dizer: isso aqui só Deus podia fazer. E ele continua enumerando as testemunhas dessa coisa maravilhosa que Deus vai fazer. Ele vai falar: olha, não só os chacais e as corujas, até os inimigos do povo de Deus serão testemunhas. E aí ele começa a falar: olha, os povos inimigos e pagãos, quando Deus restaurar a sorte do povo, eles vão ficar boquiabertos. Só Deus pode fazer isso. Eu gosto do Salmo 126, que ele vai falar justamente dessa volta do exílio, quando ele diz assim: quando o Senhor restaurar a nossa sorte, os povos vizinhos vão dizer: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito nós dizemos: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ele está dizendo: olha, o que Deus vai fazer vai ser algo tão maravilhoso, que o chacal, a coruja vão reconhecer, os povos inimigos vão reconhecer. E aí ele fala: até o faraó, se pudesse, né? Porque ele vai fazer um paralelo com o êxodo, lá na época do Egito, quando o povo sai, né, do Egito, liderado por Moisés, até o faraó ia ficar boquiaberto. E ele vai falando: olha, eu fui o Deus que levei os exércitos do faraó para o meio do mar e apaguei aqueles exércitos como quem apaga uma vela, quando eu fechei o mar diante deles. Mas ele está dizendo: Deus fez algo maravilhoso quando tirou o povo de Israel do Egito. Até aquele povo, naquela época, ia ficar boquiaberto. Porque o que eu vou fazer agora vai ser algo ainda mais surpreendente e maravilhoso. E para mim, a testemunha, assim, que para mim é mais forte nessa profecia, é o profeta. Porque se você continuar lendo Isaías 44, ele vai dizer assim no versículo 26 e 28. Mas eu faço que se cumpra a mensagem do meu servo, e com que as palavras dos meus mensageiros aconteçam. Prometo que Jerusalém terá moradores novamente, que as cidades de Judá serão reconstruídas. Farei com que elas se levantem do meio das suas ruínas. Basta que eu dê uma ordem e o mar seca e os rios ficam sem águas. Sou eu quem diz a Ciro: você governará em meu nome e fará o que eu quero. Você ordenará que Jerusalém seja reconstruída e que sejam postos os alicerces do novo templo. Eu acho tremendo aqui a testemunha de Isaías, o profeta, porque ele vai profetizar essas coisas 150 anos antes delas acontecerem. E ele faz com riquezas de detalhes. Ele fala que Ciro, o governador, dá o nome do governador da época, vai tirar o povo dessa condição. Deus está falando: eu vou fazer algo maravilhoso. Os chacais vão ficar surpreendidos, os povos inimigos vão ficar surpreendidos. Se desse para o faraó falar e dizer: isso aqui é maravilhoso. Se vocês olharem para o meu profeta, o meu servo, ele está dizendo com clareza: o que vai acontecer é uma coisa nova. Sabe o que eu creio? Deus vai fazer uma coisa nova na sua vida. Deus vai fazer algo surpreendente entre nós. Deus vai fazer uma coisa nova nesta igreja. Quantos creem nisso? Talvez você esteja diante de um cenário como o povo no exílio. Um cenário aparentemente irreversível. Mas não há nada que Deus não possa fazer. Talvez você está me ouvindo e diante dos seus olhos você está lidando com situações que parecem não ter jeito. O nosso Deus cria caminhos no meio das águas. Ele abre estradas no deserto. Uma coisa nova vai acontecer entre nós. Você crê nisso? Eu lembro que uma vez eu era adolescente e eu participei de um culto aqui na igreja, que veio o projeto Giame. Eles tinham um projeto dentro das penitenciárias, em especial nos educandários em São Paulo.
E vieram várias pessoas dar testemunho aqui de como tinham se convertido, como tinham encontrado a graça de Deus. E eu lembro de um testemunho que eu guardei no meu coração, que era um jovem dizendo que tinha se convertido na cadeia diante do testemunho do Já Morreu. O Já Morreu era uma pessoa que ele tinha conhecido na cadeia, que ela tinha contraído o vírus da HIV e estava morrendo, estava já definhando. E eles apelidaram no presídio, por causa da situação do cara, o nome apelidaram ele de Já Morreu. Só falta Deus chamar, porque já não tem mais o que fazer. E aí ele falando que um dia ele encontra uma pessoa, ele olha e ele fala, eu lembro dessa pessoa, mas está diferente, está forte, está saudável. E aí a colega ali da penitenciária fala para ele, você lembra de mim? Eu sou o Já Morreu. E agora ele está forte, saudável, restaurado. E ele começa a falar o que Deus fez na vida dele, do milagre que Deus fez na vida dele. E aí a gente ia ouvindo as histórias aqui, das pessoas contando como Deus havia as transformado, porque eles viram Deus fazendo coisas aparentemente impossíveis. Eu não sei se tem um Já Morreu na sua vida. Se tem uma situação que você diz, isso aqui não tem como. Ei, eu creio, Deus pode fazer coisas novas entre nós. Mas quando eu estava lendo o texto, eu também entendi que Deus tinha algo novo para fazer aqui na nossa igreja. Eu entendi que Deus ia fazer algo inédito, sem precedentes. Ele vai derramar um mover novo. Algo do Espírito que nós vamos experimentar, que vai ser maravilhoso e sem precedentes, inédito. E eu gostei porque quando eu estava lendo, eu fui folhando, e o capítulo 44 de Isaías é continuação, do texto no capítulo 43, ele diz assim, vou fazer com que caia chuva no deserto, e com que em terras secas corram rios, assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes, e lhes darei as minhas bênçãos, eles crescerão como a grama bem regada, como chorões que nascem na beira dos rios. Muitos se juntarão ao povo de Deus, um dirá assim, eu sou do Senhor, outro dirá, o meu nome é Jacó, e ainda outro escreverá na sua mão, eu pertenço ao Senhor, e ainda outro usará Israel como sobrenome. E quando eu li isso eu falei, Deus já começou a fazer algo entre nós. Eu creio, o Espírito Santo vai ser derramado sobre essa casa de maneira sobrenatural. E as pessoas virão. Elas vão querer se ajuntar a nós. Elas vão querer conhecer o nosso Deus, porque o Senhor fará uma coisa nova entre nós. Quantos creem nisso? Levante as suas mãos para o céu. Clame agora, Deus, eu quero viver esta coisa nova. Deus, eu quero esse derramamento do teu Espírito sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus. Senhor, faz uma coisa nova, inédita no nosso meio. Pai, eu quero pedir agora, na autoridade do nome de Jesus, que o teu Espírito seja derramado entre nós, como está escrito na profecia de Isaías. Que seja algo sem precedentes, algo inédito, e que as pessoas venham de todos os cantos, porque o Senhor fez, só o Senhor pode fazer uma coisa nova entre nós. Faz assim, Pai, em nome de Jesus, amém. Quantos creem que nós veremos isso? Eu creio. Mas como a gente se prepara para viver o inédito de Deus? É muito interessante que durante o capítulo de Isaías,
ele vai dar algumas instruções para o povo. São bem simples, mas são instruções importantes se queremos experimentar algo inédito de Deus, um mover sem precedentes entre nós. O primeiro, repita comigo assim: não temas. Mais uma vez, não temas. Se você ler o começo do capítulo, ele diz: não tenha medo, porque eu salvarei, eu chamarei pelo nome, você é meu. Quando atravessar pelas águas profundas, eu estarei ao seu lado. Você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Nós não vivemos algo sem precedentes, inédito, muitas vezes porque temos medo. Medo do novo. Medo de dar passos de fé. Medo de experimentar coisas novas em Deus. Nós temos medo. É muito interessante porque Deus tinha algo maravilhoso para o seu povo. Uma terra prometida, que mana leite e mel. Mas eles tiveram medo. E por isso muitas vezes desperdiçaram a bênção do Senhor. Quantos querem viver o novo de Deus? Não tenha medo. Eu acho bonito quando o povo está saindo do Egito, liderado por Moisés, que chega um determinado momento, que a Bíblia diz assim, que eles estão, na frente tem o mar, e atrás estão os exércitos de Faraó. E aí Deus fala para Moisés: diga ao meu povo que marche. Mas marchar para onde? Ir para que lugar? Só tinha mar na frente. E então o que ele faz? Ele obedece. Quando ele vai na direção do mar, Deus faz algo inédito, uma coisa nova. Ele abre o mar e eles passam a pé enxuto. Quantos querem viver o novo de Deus? Para viver o novo de Deus, nós temos que dar passos de fé. E muitas vezes esses passos são difíceis. Aqui ele está fazendo uma alusão: vocês vão passar no meio do rio e eles não te submergirão. E ele fala: chama alguma arderá em ti. Eu, quando estava lendo o texto, quem que eu lembrei? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ananias, Azarias e Misael. Aqueles exemplos de fé para um povo exilado. Na verdade, a profecia está falando deles, porque eles foram para o exílio. Ele está dizendo: olha, quando vocês estiverem no exílio, me obedeçam, porque chama alguma arderá em vocês. Eles conheciam a profecia. A Bíblia vai dizer que quando o rei constrói a estátua e manda as pessoas adorarem, aqueles três se negam a fazê-lo. E é muito interessante porque o rei os ameaça e manda aquecer ainda mais a fornalha. E eles enfrentam o rei e dizem assim: olha, eu não sei se Deus vai nos livrar ou não. Não importa. Mas nós não nos dobraremos diante da imagem que o rei construiu. Fé. Eu e você provavelmente eu teria medo. A Bíblia diz que os que chegaram perto da fornalha morreram. Mas porque eles foram fiéis e não temeram, eles experimentaram a promessa: chama alguma arderá em ti. Eles estavam lá passeando dentro do fogo. E o rei olha lá para dentro e fala: mas o que está acontecendo? Eu vejo mais um. Não tem cheiro de churrasco, de nada. E ele sai. E o rei diz: não existe Deus como o Deus de Israel. Aleluia! Preste atenção. Se Deus disse algo, vai acontecer. Se Deus disse algo, não tenha medo. Se Ele te deu uma direção, obedeça. Os rios não te submergirão, nem chama alguma arderá em ti. Não tem como viver o sobrenatural de Deus sem correr riscos,
sem dar passos rumo ao desconhecido, sem andar por fé. Você já deve ter ouvido a história daquele camarada, é uma ficção. Um alpinista que cai numa caverna e ele fica preso pelo equipamento de segurança. E ele escuta uma voz que diz: corta a corda, corta a corda, corta a corda. E ele está frio, mas ele fica com medo e não obedece. No outro dia ele é encontrado morto pelas equipes de resgate e ele estava a meio metro do chão. Muitas vezes perdemos as maravilhas de Deus porque estamos tão perto, mas não damos passos de fé. Quantos querem viver o novo de Deus? Ele dá medo, ele é desconhecido. Mas ei, em nome de Jesus, eu quero andar junto com essa igreja para o meio das águas. Se Deus mandar a gente marchar para o meio do mar, nós iremos, porque eu quero ver Deus abrindo o mar nestes dias. Quantos querem experimentar isso? Se Deus te deu uma direção, avance, não pare. Você vai viver uma coisa nova. Aleluia. Segunda lição. Quem quer se preparar para algo surpreendente de Deus? Eu quero. Sejam minhas testemunhas. O Senhor diz: povo de Israel, você é minha testemunha. Você é o servo que eu escolhi para que me conheçam e creiam em mim. E entenda que eu sou o único Deus. Antes de mim não houve nenhum outro Deus e nunca haverá outro depois. Eu sou o Senhor. Somente eu posso salvar vocês. Fui eu quem prometeu salvá-los. E de fato foi isso que fiz. E vocês são testemunhas de que não foi outro Deus que fez isso. Por que Deus faz algo novo? Para que as pessoas conheçam a sua glória, o seu poder. Se nós queremos viver o algo novo, essa coisa nova de Deus, inédita, extraordinária, nós precisamos ocupar o lugar das testemunhas. Sabe o que eu acredito? Quem quer ter experiências do poder de Deus aqui? Olha para mim, a gente tem experiências do poder de Deus quando a gente faz a obra de Deus. Quando a gente, sim, anuncia o que Ele tem feito, faz a obra dele, se torna uma testemunha, Deus revela a sua glória para nós. É muito interessante, hoje à noite quero estudar com vocês, sabe aquele texto que o servo de Eliseu está trabalhando para ampliar a casa dos profetas e o machado quebra na mão dele, né? E aí ele vê o machado flutuar. Por que o machado flutua? Por que ele tem essa experiência? Porque ele está trabalhando na obra de Deus. Quem quer experimentar coisas novas? Ei, trabalhe, pegue o machado. Se torne uma testemunha. Anuncie, pregue a palavra. Quando a gente faz isso, o próprio Deus que nos deu a missão, Ele nos autoriza, porque a obra é dele. Olha, eu trabalhei muitos anos com jovens, e eu vi muitas igrejas perderem a juventude, porque eles estavam preocupados em preparar os jovens apenas para defender a sua fé. Aí, você vai estudar apologética, você vai fazer estudo bíblico, é uma bênção tudo isso, eu entendo que tem que ser feito. Mas sabe como que eu creio que a gente tem que fazer trabalho com jovens? Você prepara eles, mas você manda eles serem testemunhas, fazerem a obra de Deus. Porque quando eles fazem a obra de Deus, o próprio Deus que mandou eles fazerem a obra se revela a eles. E as experiências do poder de Deus fortalecem a fé. Sabe o que eu creio? Nós não vamos perder jovens na faculdade aqui em nome de Jesus. Porque os nossos jovens vão ser preparados para serem missionários na faculdade. O nosso Deus é maior do que as trevas. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas alguma.
Sabe o que nós estamos fazendo aqui nessa igreja? Preparando um exército de jovens para entrarem nas faculdades, e as trevas vão sair em retirada quando eles chegarem. Pregue a palavra. Eu nunca me esqueço, um dia me chamaram lá para conhecer um trabalho aqui dos jovens, não só da igreja, mas de várias igrejas. Eles se reuniam para orar. E eles pediram para eu dar uma palavra, eu fui lá, mas eu falei, eu quero ver o que vocês fazem aqui. E eu saí impactado. Terminei a palavra e falaram, como é que vocês fazem aqui na faculdade para pregar o evangelho? Eles falaram assim, pastor, nós nos reunimos e nós oramos. E pedimos para Deus mostrar para a gente quem a gente tem que pregar o evangelho, para quem que a gente tem que falar de Jesus, testemunhar. E aí, quando a gente termina a oração, muitas vezes o Espírito Santo mostra coisas para nós. E aí eles começaram a contar. Um dia a gente estava orando e Deus mostrou que tinha uma jovem no banheiro que queria tirar a sua vida. E então entrou uma moça no banheiro e perguntou, viu que ela estava batida, começou a falar com ela. E como Deus tinha revelado nas nossas orações, estava lá a jovem. Quando ela pregou o evangelho, aquela jovem se converteu e a nossa fé foi fortalecida. Quantos querem viver coisas novas? Façam a obra de Deus, preguem o evangelho, testemunhem, abram suas casas para pregar o evangelho. Façam viagens missionárias, preguem de casa em casa, batam nas portas dos vizinhos, vocês verão algo inédito acontecendo. Eu nunca me esqueço, uma coisa que a gente gostava de fazer aqui na juventude era levar os jovens para viagens missionárias. Quem já participou de uma viagem missionária aqui? Olha, quem participou de viagem missionária, levanta a mão. Quem não participou nunca de uma viagem missionária, levanta a mão. Uau! Você tem que participar. Deixa eu fazer outra pergunta. Quem aqui já saiu assim, fazendo evangelismo de rua, pregando evangelho na rua, na praça, de casa em casa, com um grupo? Levanta a mão. Quem nunca fez isso? Levanta a mão. Levanta as duas mãos. Quem nunca fez isso? As duas, isso. Fica com a mão levantada. Pai, em nome de Jesus, que os meus irmãos experimentem nesse próximo ano coisas novas de Deus e do seu poder, enquanto pregam o evangelho nas ruas, de casa em casa, aonde o Senhor os levar. Faz isso, Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém? Ei, preste atenção. Uma coisa nova vai acontecer na tua vida no que vem. Eu tenho certeza. Eu lembro de uma viagem missionária que nós fizemos. A Sil nem era minha esposa ainda. Nós chegamos na cidade e saímos para evangelizar de casa em casa. E a Sil entrou na casa da mulher que era a feiticeira da cidade. Ela não sabia, mas ela foi com uma outra amiga. Comeram bolacha, tomaram água e falaram de Jesus para a mulher. A mulher parou para ouvir. Elas pregaram o evangelho. A mulher aceitou Jesus. E aí depois ela foi falar para o pastor, olha, nós fomos na casa. Ela é feiticeira da cidade. Mas ela aceitou Jesus. Amém, vamos orar. Quando chegou no culto, a mulher estava lá. E Deus fez uma obra de libertação linda na vida dela. Ei, quantos querem ter experiências do poder de Deus? Sejam testemunhas, preguem o evangelho. Deus vai abrir o mar diante de vocês. Vocês verão a glória, o poder de Deus. Vocês vão experimentar coisas novas. Ei, existem coisas de Deus que muitos aqui não imaginam que existe. Experiências do poder de Deus, realidades no Espírito que vocês nunca viveram. Sabe o que eu sinto? Deus vai levar a nossa igreja a águas mais profundas, porque vamos fazer a missão e Ele vai derramar equipamento do céu. Você crê nisso? Por fim, terceiro, senão eu prego demais, eu me empolgo, né? Não vivam no passado. Diga para quem está do lado, não viva no passado. Olha o versículo 18. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Sabe por que a gente não vive coisas novas de Deus? Inéditas. Porque a gente já está conformado com aquilo que
a gente já viveu. Deslumbrado com as experiências que já teve. Aí Deus está falando, ei, tem mais que você não conhece. Mas aí você não vive. Por quê? Porque não, já me batizei, tá bom, já aceitei a Jesus, tá bom por aqui. Eu tive uma experiência forte. Tá, mas tem coisas maiores, coisas novas. A gente não vive muitas vezes o novo de Deus, porque ficamos paralisados pelo saudosismo. Como era bom aquela época. Como era maravilhosa, as músicas que a gente cantava. A gente orava e Deus nos visitava, mas agora não. Só porque mudou o repertório, Deus não visita mais. Eu creio que o nosso Deus nos visita cantando os hinos lá da época de Lutero. Ele pode nos visitar cantando as músicas que se tornaram sucesso nos anos 80, 90, os hinos da harpa e os cânticos que nós vamos fazer agora nessa geração, porque Deus continua visitando o povo dele nesses dias. Quantos creem nisso? Ei, sabe, eu cantei um monte de música semana passada, não foi? E tudo música velha. Eu estou ficando velho, tá? Segura na mão de Deus, essa é antiga. Mas por que essas músicas marcaram a minha história? Porque quando eu me converti, as músicas estavam tocando. E aí Deus falou comigo através daquelas músicas e marcou minha vida. E aí quando eu canto essas músicas, para o outro que está mais novo, não faz sentido nenhum, porque o ritmo parou, né? Mas para mim faz, porque eu tive experiências com Deus com aquelas canções. E elas são lindas. Mas não quer dizer que não existem novos repertórios, que não existem novas canções, que Deus não age hoje, e que a gente pode contar as histórias do que Ele está fazendo hoje, através das músicas que vamos fazer nesses dias. Ei, eu quero que os jovens façam canções, os mais velhos também, porque Deus vai fazer coisa nova, surpreendente entre nós, e o mundo vai ficar sabendo disso. Eu quero que vocês orem pelo pastor de música da igreja, o Ragner. De verdade. Quando toca um hino, uma parte da igreja fica feliz. Quando não toca um hino, os mais novos criticam ele. A gente tem que orar pelo Ragner. Verdade. Quantos creem que Deus tem algo novo? Independente da música que a gente vai cantar. Não estou dizendo que a gente não pode cantar os hinos, gente. Aí vai sair o irmão falando, o pastor disse que hoje, agora acabou de vez os hinos. Pelo amor, não estou falando isso. Eu só estou falando que a gente não pode ficar preso ao que Deus já fez. Ele tem coisas novas. Sabe, existem prisões na nossa vida que não necessariamente são prisões ruins. Tem a ver com coisas boas que Deus fez. É muito interessante porque o povo de Israel não queria entrar na terra prometida. Sabe por quê? Por causa da comida. Eles estavam indo lá, Deus estava mandando um maná, pão cair do céu, mas eles estavam com saudades da cebola e do pepino. E eu entendo eles. Você não tem saudade da comida lá da tua casa que a tua mãe fazia? Eu tenho. Ainda mais se você muda de terra. Puxa, se eu sair do Brasil, eu lembro quando eu fiquei numa viagem missionária mais tempo, o que eu tinha mais saudades era da comida. O churrasco brasileiro é imbatível. Aí você vai para um lugar, muda tudo. O que é isso? Sabe, muitas vezes a gente não vive o novo de Deus por causa dos costumes, das nossas tradições. E não estou dizendo que elas são ruins, elas são boas. Mas elas não podem nos impedir de viver o novo de Deus. Olha só que interessante, outra prisão que na verdade tinha a ver com algo bom. Quando o povo de Israel volta do exílio, Deus faz um milagre, eles reconstroem o templo. E a Bíblia vai narrar isso no livro de Esdras. E quando eles reconstroem o templo, a Bíblia vai dizer que uma parte chorava e outra parte celebrava. Os novos estavam felizes porque a casa do Senhor foi reconstruída. Eles ouviram falar da Shekinah e agora eles iam entrar na casa de Deus. Deus iria habitar entre eles. Os mais velhos choravam. Por quê?
que aquela casa jamais ia ser como o templo que eles tinham construído. Ei, Deus tem uma coisa nova para nós, surpreendente, maravilhosa. O que você viveu e o que eu vivi, eu conto com tanta alegria as minhas experiências com Deus. Eu lembro quando aqui não tinha telhado. Eu vinha orar aqui na galeria, e eu fazia às vezes com alguns amigos vigília aqui, e o que a gente via era a noite estrelada, e foi maravilhoso. Deus nos visitou de uma maneira tremenda. Eu lembro de Deus fazendo coisas aqui incríveis, sobrenaturais, de Deus trazer palavra de revelação, mostrar o que estava no coração, curar pessoas aqui, enquanto nós cantávamos e não tinha telhado. Mas agora tem telhado, mas continua caindo orvalho do céu nessa casa. Deus continua fazendo milagres, tem coisas novas. Você já subiu a montanha, você já viu a glória, Deus já te usou. Ei, Deus vai fazer uma coisa nova, experiências novas virão. Você vai ver milagres com os teus olhos, você vai pregar com paixão. Deus vai te usar de maneira maravilhosa. Nós vamos cantar canções antigas e novas, mas o Senhor vai continuar nos visitando com poder. Eu quero viver o novo de Deus, eu quero um mover surpreendente, eu quero tudo que Ele tem para mim. Eu já vivi muita coisa com Deus e eu sou grato por isso, mas hoje eu vim dizer para vocês: olhem com expectativa o que Deus está por fazer nessa terra. Ei, preste atenção. Alguns anos atrás, nós éramos tão poucos. Eu lembro na escola eu era o único crente na minha sala. Hoje o evangelho tem se espalhado por essa terra. Em breve, eu creio que em 10 anos seremos maioria. Precisamos nos preparar, porque Deus vai fazer algo surpreendente entre nós. O que os nossos pais, os avós oraram, nós vamos experimentar. Eles sim prepararam o caminho, andaram no deserto, mas a terra prometida está logo adiante, e eu quero entrar nela cantando. Deus vai fazer algo novo entre nós. Leia, testemunhe, e não fique preso no passado. O novo é bonito. Deus tem sim coisas lindas para fazer na tua casa, na tua vida. Quero que você faça um exercício de fé. Feche os teus olhos e tente lembrar as experiências mais bonitas que você teve com Deus. Consegue fazer isso? Veio algo na sua mente? Uma experiência especial, bonita? Levanta a mão se veio algo na tua mente. Veio? Glória a Deus. Preste atenção. Deus mandou várias testemunhas. É isso que o texto está dizendo. Os chacais, os povos pagãos. Levantou um profeta. Hoje ele trouxe um pastor para te dizer: Ele fará coisas maiores na sua vida. Algo inédito, surpreendente vai acontecer entre nós. E hoje eu queria, junto com você, clamar por isso. Deus, derrama a tua graça e o teu poder. Faz algo que vamos contar nos livros. Vamos sim, Deus, cantar nas músicas que faremos. Algo maravilhoso em nossos dias. Faz acontecer. Faz acontecer uma coisa nova, inédita. Se você quer dizer sim para Deus: Pai, eu quero ter fé. Eu quero, Pai. Eu não quero ter medo. Eu quero andar na direção das águas se for preciso. Eu quero, Deus. Eu creio. Fogo não vai me consumir. Não, o Senhor vai abrir as águas. Senhor, eu quero. Eu quero, Deus, ser uma testemunha, fazer a tua obra. Eu quero me dispor. Deus, eu quero, Senhor, eu preciso. Eu não quero viver preso no passado. Eu quero o novo de Deus. Se o Senhor falou contigo, você está dizendo: eu quero, eu creio que algo surpreendente vai acontecer, eu quero viver isso, eu quero me dispor para isso. Aonde você está, fique de pé no teu lugar. Eu quero orar por você agora e pedir: Deus, nos dá essa graça, Deus nos dá essa bênção, Deus nos visita de forma maravilhosa.
Maravilhoso. Tem alguns que estão com dificuldade de levantar. Deus vai fazer algo novo. Amém? Feche seus olhos e peça a Deus: eu quero viver experiências novas contigo. Eu quero experimentar o inédito. Eu quero me abrir para o novo que o Senhor tem para minha casa, para os meus. Eu quero, Senhor, que aquilo que eu já vivi só seja um instrumento de fé, para que eu possa viver o novo de Deus na minha vida. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor nos dê graça. Eu creio que o Senhor pode fazer algo sem precedentes. Quando o Senhor tem algo para realizar, a tua palavra diz: quem é que pode impedir isso? Eu quero pedir que o Senhor nos dê a graça, com amor, de buscarmos coisas novas. Pai, eu te louvo porque o Senhor marcou minha vida com graça, favor. E eu te louvo por tudo que o Senhor já fez, como eu sou agradecido. Mas eu quero pedir, Deus, eu quero estar pronto e aberto, dar passos de fé. Quero estar comprometido com a missão. Eu quero fazer o que é necessário, Pai, para viver o que o Senhor tem para mim neste tempo. Eu quero pedir, faz da mesma forma aqui na vida dos meus irmãos. Se existe algo nos impedindo de viver o novo de Deus, entregamos diante do Senhor, e que o teu poder seja derramado entre nós. Eu quero pedir agora, Pai, na autoridade do nome de Jesus, que o teu Espírito seja derramado sobre a vida dos meus irmãos, e que um mover de Deus sem precedentes aconteça dentro da casa deles, no lugar onde eles trabalham, enquanto eles testemunham, enquanto eles falam de Jesus, que eles vivam coisas novas. Pai, muitos aqui não foram preparados ainda e não tiveram a experiência de pregar o Evangelho, de fazer viagens missionárias, de ir de casa em casa, ministrando a palavra. E eu quero pedir que eles experimentem novidades, que eles deem passos de fé, e que eles experimentem a tua glória e o teu poder enquanto fazem isso. Faz o que não podemos fazer, manifesta a tua glória e a tua grandeza entre nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você crê nisso?